A paz do Senhor, meus amados, vamos dar início à aula, então, começar a próxima aula, aceleração, ano que vem. Vamos orar assim, então. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, onde aqui reunidos nós vamos estudar, mais uma vez, a tua palavra, encerrando esse livro de Hebreus, e o teu Espírito Santo continue a nos abençoar, iluminando nossa mente, para podermos assimilar, entender aquela mensagem que o Senhor quer transmitir a nós através dessa palavra. Nós agradecemos a Ti, no nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados. Pai do Senhor. Hoje nós temos aqui as duas ouvintes, né? A irmã Marli e a nossa irmã Milena. E nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Deus quer transmitir através dessa mensagem nesse livro, que é tão importante, né? O livro de Hebreus foi escrito para os cristãos hebreus que estavam sendo pressionados a voltar às práticas da lei. E o escritor aos hebreus ele se preocupou com isso e deu algumas exortações, doutrinas e também incentivo para que aquele povo não voltasse às práticas da lei e rejeitassem o sacrifício de Jesus, mostrando que tudo o que aconteceu no Velho Testamento apontava para o que Cristo iria consumar. E quando Cristo foi para a cruz e disse está consumado, todas os cerimoniais da lei do Antigo Testamento cessaram, os sacrifícios não mais eram necessários, porque o sacrifício de Cristo foi pleno e se cumpriu tudo que o Velho Testamento apontava. Amém? Então, no capítulo 13 dessa epístola aos Hebreus, nós, nesses dois últimos textos, nós vamos falar, o capítulo 13 é a continuação da última divisão da epístola, e foi tratada nessa lição anterior, sendo de certa forma diferente, por tratar-se de uma exortação geral, e também ele possui uma das referências mais importantes da Bíblia destinada aos líderes da igreja. Então, esses três textos finais recapitulam todo o ensino da Epístola aos Hebreus. Então, o que nós vamos fazer agora é uma recapitulação do que nós estudamos durante as 4 últimas semanas. E as doutrinas, cada divisão está subdividida. Lembra-se? 3 partes. Doutrina, que é o ensino, a advertência ou exortação, e depois o estímulo, né? Aquilo que, para que eles pudessem colocar em prática aquilo que foi colocado para eles. Então, nós vamos agora reunir as passagens doutrinárias e nós vamos ver como elas se relacionam, como o Espírito Santo revelou ao escritor essa mensagem. Então, esse estudo vai nos ajudar a ver a Epístola aos Hebreus como um todo. Então, é uma visão panorâmica de tudo que o escritor quis revelar. Então, ele recomenda aqui o cuidado de somente estudar os 3 últimos textos desta lição depois de consultar o respectivo quadro da Epístola aos Hebreus na página 14 para melhor aproveitamento. Então, na página 14 do seu livro, você tem aqui, né, um quadro que você deve examinar para você entender. Esse quadro aqui, lembra? Para você entender
toda a divisão de Hebreus, que era a doutrina, a advertência, isso tinha divisão 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, essas divisões, elas nos ajudam a entender panoramicamente o que realmente vamos tratar. Então, vamos lá. Vamos ao texto 1 da lição 9. Não sei se vocês leram esse adendo que ele fez aqui na cor cinza aí. Esse é tão importante, gente, que nos mostra que essa epístola aos Hebreus, ela traz para nós uma forma de nós enxergarmos o que é ser cristão. Né? Hoje em dia, por causa da modernidade, do evangelho da prosperidade, dessas igrejas que só prometem felicidade, nós vemos que não é bem assim o cristianismo. Eu até ouvi um pastor falando, se você quer facilidade, então não entre numa igreja evangélica. A igreja evangélica não vai para ensinar facilidade, a porta não foi alargada, o caminho é estreito. E o mundo não gosta de nós. Então, se alguém gostar do mundo, cai naquele versículo, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que ele diz aqui. Cristo é desprezado pelo mundo. Então, se Cristo é desprezado pelo mundo e você é cristão, o que a gente pode esperar? Então, o escritor aos Hebreus, ele se esforça e insiste para que os seus leitores se identifiquem com Cristo. Por quê? Porque o único jeito de manter essa fé firme sem se perder é você entender que você tem o risco de ser rejeitado pela sociedade. O próprio Jesus foi rejeitado, não só pela sociedade, mas pelos próprios religiosos da época, ok? O próprio Jesus foi rejeitado e por nós foi crucificado fora da cidade. Dessa maneira, somos impelidos a sair da cidade, levando sobre nós o seu vitupério. Então, entre os sacrifícios levíticos, o sacrifício pelo pecado e pela culpa eram considerados como de expiação e eram realizados principalmente no Dia Nacional de Expiação. Então, esses textos expõem o que é Levítico 4, 11 e 12 e 6:30. A distinção entre sacrifício de expiação e os três anteriores. A carne da vítima não era queimada sobre o altar, nem comida pelos sacerdotes ou pelo adorador, mas a exigência era queimá-la inteiramente já fora do arraial. Então, a destinação do sangue e da carne ou do corpo do sacrifício aponta para duas grandes verdades. Primeiro, a vida cristã e a nossa identificação com Cristo. Ok? Então, mais ou menos ele fala isso. A primeira coisa que ele fala é: o sangue oferecido no tabernáculo é o fundamento que nos dá plena convicção de que todas as exigências de Deus e todas as nossas necessidades como pecadores culpados e arruinados foram satisfeitas na cruz por Cristo Jesus. Agora, a questão do pecado foi inteiramente resolvida definitivamente, que aquele sangue que foi oferecido por Jesus na cruz, ele não foi um sangue que provisoriamente fez, mas sim definitivamente. O sangue de touros, de bodes, de animais eram provisórios. Eles aplacavam a ira de Deus quando Deus olhava e via o sangue do animal que cobria o pecado, não tirava, cobria os pecados daquele que sacrificava. Deus entendia que pela fé ele sacrificou, não foi por obras. E por isso ele esperava e tinha a esperança do sacrifício perfeito que viria. Quando Jesus completou na cruz esse sacrifício, acabou o sacrifício necessário de animais, pois o próprio Jesus foi o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Amém? Então, isso ficando claro, qualquer prática que volte ao Velho Testamento, como festa de tabernáculos, festa disso, festa daquilo, que lembra entrar com a arca na igreja, candelabro, tudo isso, mas tinha um significado. E quem começa a usar essas coisas para dentro da igreja está derrubando o que construindo, quer dizer, reconstruindo o que Cristo derrubou. Virou uma febre esses anos que passou agora, essa coisa de trazer a arca, entrar na igreja com arca, o povo, tudo dentro daquilo ali. Isso tudo, amados, é judaizantes, é judaísmo, é práticas que apontavam para Jesus. Então, na verdade, hoje nós somos o templo de Deus. A igreja do Senhor Jesus reunida está baseada em tudo que Cristo fez e não o que o Velho Testamento apontava. O sacrifício hoje que a Bíblia recomenda é ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, culto racional, aquele culto que a gente sabe o que está fazendo. Né? Então vamos lá. Os 3 primeiros versículos desse capítulo 13, ele fala do amor fraternal, que é interessante notar que a comunhão cristã é uma realidade inconteste nesta epístola, embora o objetivo maior do autor seja o quê? Admoestar seus leitores a permanecerem na fé. Então, ele define, inclusive, a fé no capítulo 11, né, no versículo 1. Note também que esses 2 temas, eles são interdependentes. Comunhão fraternal, aliada à exortação mútua, é essencial para a manutenção de uma fé sólida. O que significa isso? Um ajuda o outro. Você me ajuda, eu te ajudo, para a gente não desanimar, não se afastar da fé. E é isso que o escritor está dizendo. Porque nessa época, os crentes hebreus eles estavam sendo pressionados, até pelos próprios patrícios, porque eles tinham abandonado as práticas da lei. E lembra que nós estudamos que eles falavam, como se Deus foi quem deu a lei a Moisés, e você não está cumprindo a lei, você está indo contra Moisés e contra Deus. E isso para eles era motivo até de apedrejamento. Então eles tiveram que abandonar casas, bens, materiais, por causa da fé. E muitos deles estavam sendo atraídos a voltar à fé judaica, por falta de um conhecimento maior. Imagina se hoje nós temos todas essas informações, muitos crentes ainda se tornam judaizantes. Imagina nesse início de fé, como devia ser difícil para esses cristãos judeus, que são os hebreus, deles terem essa firmeza na fé em Cristo. E é por isso que Deus usou esse escritor aos hebreus. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, mas não importa. Importa que isso foi escrito, inspirado pelo Espírito de Deus. E aí nós vemos que eles falam sobre isso. Comunhão fraternal, aliada à exortação mútua, é essencial para a manutenção dessa nossa fé. E ele dá algumas instruções do autor, que é, lá em 3,13, ele diz o quê? Exortai-vos mutuamente cada dia. Então veja que não é só uma vez ou outra, é cada dia. Depois o segundo ponto é concederemos também uns aos outros, isto é, vamos dar valor um ao outro, vamos nos estimular ao amor e às boas obras. Amor. Sabe o que significa amor, amados? Amor cristão? É um amor que você não enxerga só o lado ruim, você enxerga muito mais o que a pessoa, na verdade, é depois que creu em Jesus. Porque nós falhamos em todo o tempo. Mas se você creu em Jesus, você é um cristão. E como cristão, eu devo ajudar você e você deve me ajudar, porque devemos nos amar uns aos outros.
E Jesus advertiu que aquele que aborrece seu irmão, o amor do Pai não está nele. Aborrecer significa desprezar, isolar, criticar ou até mesmo condenar. Tem crente que condena outro ao inferno. Você vai para o inferno, você não vai para o céu, não. E uma vez até eu ouvi uma mulher falar para o marido: o céu que você vai, eu não vou, não. Ora, se nós pensarmos assim, então o amor está faltando em nós. E esse escritor se preocupou com isso. Porque como eles estavam sendo muito pressionados, acabava que, de repente, se irritavam um com o outro. E estava sendo uma coisa triste para a comunhão entre eles. E aí, então, ele falou, inclusive, aqui no terceiro, no 10:25, o quê? Não deixemos de congregar. Antes, façamos admoestações. Deixar de congregar vai se afastando. O inimigo, ele é astuto. O que ele faz? É igual na natureza que ensina. Quando um leão ou um tigre ou quer pegar um animal, ele está no bando. É difícil, ele fica perdido, mas ele procura isolar. E quando um se isola do grupo, aí fica uma presa fácil para o inimigo, para o predador. Então, na verdade, quando um crente se afasta da igreja, ele vira uma presa fácil do inimigo. E ele fala: não, mas eu estou assistindo vídeo em casa. Não, mas eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. E os desigrejados hoje fazem isso. Só que eles estão apostatando da fé. Estão deixando de ouvir. O escritor aos Hebreus advertiu sobre isso. E se eles renegarem a fé, como diz no capítulo 6, já não há mais sacrifício a ser feito. Então eles podem estar sendo condenados, que já provaram, como nós vamos ver, já provaram de Deus, da mesa do Senhor, do Espírito Santo, e abandonam a fé. Ele é pior do que o infiel. Jesus chegou a dizer aos fariseus, quando ele curou um cego, e eles reclamaram porque tinha sido curado num sábado, e eles falaram, e Jesus falou, mas... Aí ele comentou sobre cegos, e Jesus falou, os fariseus falaram para Jesus, mas se você está nos chamando dizendo que nós somos cegos, Jesus falou assim, olha, se vocês fossem cegos, haveria esperança para vocês. Mas como vocês dizem que enxergam, então vocês estão condenados. Por quê? Porque conheciam a lei, mas não entenderam que a lei, o fim da lei era Cristo. E eles estavam condenando o próprio Cristo que veio cumprir toda a lei. Mas eu estou curando o sábado, mas eu sou o Senhor do sábado. Então, quando Cristo falou isso, eles ficaram irritados e mais desejavam ainda a morte de Jesus. E depois ele diz, ora, tornando-vos co-participantes. Ora, o que é co-participante? É participar junto. Jesus Cristo, tudo que ele fez e falou, era atraindo para que, e dizendo aos discípulos e aos que o seguirem, que eles seriam co-herdeiros com ele das coisas de Deus. Então é um privilégio, amados, que nem todos têm. Somente aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador é que tem esse privilégio. Não é nada de religiosidade. Na verdade, muitos entendem errado essa palavra religião. Mas vamos lá. Então, os crentes hebreus, como já disse, estavam enfrentando uma grande oposição social por parte de quem? Os patrícios, seus contemporâneos e também da sua própria raça, da sua própria pátria. E estavam sendo induzidos a ocultar a sua identificação com Cristo. E assim, ignorarem os que, dentre eles, achavam-se prisioneiros por causa do Mestre.
Um crente, quando ele não quer que saibam que ele é cristão ou evangélico e ele se esconde, ele está fazendo a mesma coisa. Ele não está se identificando com Cristo. Ele não está disposto a sofrer a, essa separação social, o ódio de alguém que não gosta de cristão ou de crente. Quando ele esconde essa identidade, ele está fazendo a mesma coisa que esses cristãos hebreus estão negando Jesus. Então, na verdade, o autor adverte-os de que a perda da identidade com Cristo arruinaria a sua fé. Por isso, foram recomendados a cuidar das necessidades uns dos outros e ajudar os que estavam em prisão. Muitos dos irmãos na época estavam presos. O versículo 4 é uma exortação com respeito à infidelidade conjugal, pelo que podemos supor que a vida descuidada de alguns cristãos hebreus trouxe crítica ao bom nome de Cristo. Daí o autor ser levado a tratar desse assunto também. Enquanto nós meditamos nisso, somos alertados para o fato de que a vida do crente é observada pelos incrédulos, que busca o quê? Falhas morais em seu comportamento como uma forma de criticar o Evangelho. Paulo chegou a dizer, né, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, né, para todo aquele que crê. E ele foi perseguido por isso, mas ele combateu o bom combate. Então, será que nós estamos combatendo o bom combate? Nós nos identificamos com Cristo na fábrica, nas redes sociais, nos shoppings, por onde nós andamos, estamos mostrando para eles o bom cheiro de Cristo ou estamos sendo aqueles que estão envergonhando o Evangelho? É uma coisa muito séria para nós meditarmos. O versículo 5 fala da tentação do mau uso do dinheiro. O autor mostra que o cristão pode ter suas finanças melhoradas sem, no entanto, degenerar-se moralmente, sem perder o interesse pela obra de Deus. Há também o caso em que o crente pode perder o emprego por causa da sua fé em Deus. Ele é pressionado a praticar atos incompatíveis com a sua fé. Vê-se, às vezes, diante de promessas realmente tentadoras. Nesse particular, cedendo então à tentação, estará renunciando ao padrão de moralidade do cristão, o seu ministério e a sua fé. Há crentes que muitas vezes são induzidos a mentir para livrar uma situação, para esconder um problema. E aqui está. Quando ele faz isso, está cedendo. Então está dando mau testemunho de cristão. Mentir. O crente, ele é instado pela Bíblia a ser verdadeiro em tudo, para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Mesmo quando erramos, temos que ser verdadeiros. Quando um filho mente para os pais, para esconder um erro que cometeu, está negando o Evangelho, está ofendendo a sua fé e deixando exposto o Evangelho àqueles que estão observando para poder falar mal. Está vendo? Não falei? É crente aí, está vendo? Isso que é crente aí. Olha, quem já ouviu isso alguma vez na fábrica? Eu já ouvi. Não falou que é crente? Olha como é que está fazendo. Eles estão de olho na gente, eles estão observando. Até quando o cristão ele é um cristão verdadeiro, lá na fábrica mesmo, quando alguém está com muito problema, ele corre no cristão. Oh, me ajuda aí, ora lá na sua igreja por mim. Um problema, aí precisa resolver. Entendeu? E esse é o bom testemunho do cristão. E eles, na hora de que está tudo bem, eles desprezam você.
criticam, humilham, mas na hora da necessidade eles vão procurar você para ajudá-los, porque eles sabem que você tem alguma coisa que eles precisam ter e não tem. Amém? Então, buscando neutralizar qualquer tendência a tal pressão, essa pressão que eles recebiam, o Hebreus faz lembrar-nos de que Deus é o nosso provedor. Ele nunca nos desampara, em tudo cuida de nós. Teve uma irmã que trabalhava numa loja de produtos brasileiros aqui em Iuá, e ela falou uma vez que ela trabalhava ali, tinha que cuidar da coisa, e uma vez ela foi chamada para ficar trocando as etiquetas das carnes, das coisas lá que estavam para vencer, e eles queriam trocar as etiquetas com um prazo maior. E ela se negou a fazer isso. Ela falou, não posso fazer isso, isso é ilegal. Não, mas aqui é assim, se você não quiser, é assim, senão então ela teve que ser demitida, ela foi demitida. Mas ela não cedeu. Então, será que isso aí não é um testemunho de fé? Eles nunca vão poder dizer aquela crente entrou na mesma coisa que nós. E é muito interessante isso, porque vocês também na fábrica podem ser induzidos a mentir. Aquela mentirinha que resolve um problema, né? E cria um maior. Né? Teve um irmão que lá de Toyohashi que ele trabalhava com os panos, né? E fazia documentação falsa junto com os chineses. E aí pegaram um dia o chinês, ele também foi preso. Depois descobriram tantas coisas e ele se converteu. Um dia ele falou para mim, pastor, uma mentirinha resolve tantos problemas. Eu falei, como assim? Ele falou assim, aqui, ele chegou a dirigir carro para a polícia. Que pegava, a polícia pegava, pedia para ele levar o carro. E ele não tinha carta. Então, depois que a polícia descobriu isso, ele nunca mais tirou carta. Até hoje ele não consegue tirar a carta. Por quê? Porque ele enganou a própria polícia. Ele era muito influente na cidade. Mas graças a Deus que ele se converteu. Então, pelo menos. E quando ele disse para mim que uma mentirinha resolve um monte de problema, eu falei assim, mas cria outro problema. Lembra que você também vivia de mentira? A sua vida é uma mentira. Você tirava vantagem dela. Hoje você está vendo que não valeu a pena. Você ficou 3 meses preso e graças a Deus o proveito foi que nesses 3 meses ele leu a Bíblia toda, ele leu uma Bíblia e leu toda ela. E aí ele se converte. Então, pelo menos essa parte foi boa, né? Esse enfrentamento, amados, que o crente sofre, ele tem que saber. E é por isso que é importante você fazer um discipulado para a sua base de fé ser firmada na palavra de Deus. E depois disso você vai tomar suas decisões. Paulo disse, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento. O fundamento da vida cristã é a palavra de Deus, é as cartas, é os livros. Eu coloquei o fundamento. Agora veja cada um como edifica sobre ele. Ele disse, se você construir for madeira, feno ou palha, o fogo queima. Mas se for ouro, prata ou pedras preciosas, o fogo não queima. Então, essa é a nossa vida cristã. Que tipo de. O fundamento nosso é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva, que sustenta tudo, e a Bíblia é a palavra escrita, que nos instrui. Agora, a nossa vida cristã, no dia a dia, é nós que estamos construindo. O mundo está. O que o mundo vê? O mundo vê Jesus? Porque é o fundamento, está lá. O mundo vê o alicerce da casa? A pessoa, você vê o alicerce da casa? Não vê. Mas você vê o quê? A construção. Então, Jesus é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita, que é o alicerce, e você é a palavra demonstrada. É o que o mundo vê. Então, que tipo de edifício nós estamos sendo para o mundo?
Você pode ver que essa carta fala muito com a gente, nos aperta. Bom, a exortação acerca da doutrina. Os primeiros hebreus crentes, amados, nós precisamos ter em mente que eles eram judeus cristãos, que estavam confusos entre os argumentos dos sacerdotes, propensos até a rejeitarem a fé em Cristo. O autor adverte-os, admoesta-os, a considerarem a vida dos santos, dos seus antepassados, digna de ser imitada devido à sua firmeza na fé. E que se Cristo produzira neles tamanho milagre de firmeza na fé, Cristo também é capaz de fazê-los naqueles que vieram, no qual virão após eles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, devemos fixar os olhos na cidade celestial que Ele nos foi preparar, em vez de nos preocuparmos com os cuidados dessa vida. Né? Jesus, até citando na parábola da semente, ele falou que a semente que caiu entre os espinhos, ela até cresceu, né, a árvore, mas não dava frutos. Por quê? Estava sufocada pelos espinhos. E perguntado o que significava, ele disse: os espinhos são os cuidados da vida e os prazeres do mundo. Sufocam a semente e ela não produz fruto. Então, qualquer um de nós crentes que se preocuparmos muito com as coisas do mundo e os prazeres que o mundo oferece, nós ficamos sem frutos. E Jesus falou que ele é a videira e nós somos os galhos, não é verdade? E ele disse: aquele galho que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então veja o que o mundo quer fazer. Ele não quer. O diabo não quer tirar ninguém da igreja. Ele quer manter você na igreja sem nada, sem fruto, com a vida dividida entre o mundo e a igreja, porque aí ele pode saber que você vai ser rejeitado, vai ser cortado da vida. Não é fácil a gente ouvir, não, viu? Mas tem que falar. O autor incentiva os leitores a se identificarem com Cristo, a esforçarem-se para manter a fé. E essa identificação pode fazer-nos o quê? Objetos de rejeição da sociedade. Mas lembremos-nos de que o próprio Cristo foi também rejeitado, foi ou não foi? E por nós, ele foi crucificado fora da cidade. E de igual maneira, somos impelidos a sair da cidade. O que é sair da cidade? É não fazer parte de conformarmos com este século, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento, né? Para que nós saibamos, entendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, levando sobre nós o que? O vitupério. O que é isso? Está disposto a sofrer pela fé em Cristo. Porque a nossa esperança é a promessa nossa, é a eternidade, que eles não têm. Mas se nós pressionados largarmos isso e voltarmos para o mundo, perdermos essa eternidade, vamos ganhar uma eternidade de sofrimento, angústia e dor, e de lamento para todos sempre. Vamos lá. O texto 2 fala sobre a exortação geral, né, que já é continuação agora. Então, nós já vimos que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham como propósito prover o quê? Instruções concernentes à redenção e também à adoração. Agora, estudamos nas lições anteriores sacrifícios à luz dos ensinos da redenção. Nesse texto, nós vamos estudar que o sistema sacrificial nos ensina acerca da adoração. Já mencionamos os sacrifícios da adoração na lição 2, texto 3 e 4, e agora nós sugerimos que você recapitule, isto é, por que eram feitos sacrifícios que não havia sangue também. Era o louvor, a gratidão a Deus, que eram feitos por cereais, que eram feitos por coisas que se faziam com a colheita. Então, é um tipo de adoração, de gratidão a Deus.
Os outros sacrifícios de sangue eram pelo pecado, pela culpa. Mas esses que eram feitos sem sangue eram de gratidão a Deus. E nós temos que ser sempre gratos a Deus, irmãos, pela salvação da nossa alma, que custou um preço alto, mas para nós veio de graça. É uma oferta. É por isso que a gente costuma dizer que ninguém vai para o inferno porque pecou, vai para o inferno porque rejeitou a oferta de Deus, gratuita do perdão, ao crer em Jesus. Que Ele é que vai mudar a nossa vida, não é a religião, não é a igreja que muda a nossa vida. Quem muda a nossa vida é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Ela vai nos ensinar o caminho do Senhor. Jesus falou que o Espírito Santo que iria conceder, ele ensinaria todas as coisas. Então, quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o ensino de como viver. Aí você vai deixar que ele, o Espírito, gere em você e produza em você o fruto dele. Lembra? O fruto é do Espírito, não é nosso. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, né? Domínio próprio é o maior problema nosso. Sanguíneo, colérico, né? Aquelas pessoas que, quando ele fala para depois pensar, né? Esse é o colérico sanguíneo. Eu não devia ter falado, mas já falou. Então, só o Espírito Santo pode nos dar essa moderação, essa paz, essa se segurar, né? Você segura a palavra, mas quando você solta, né? Enquanto a palavra está na sua boca, ela é tua escrava. Saiu, você é escravo dela. A Bíblia diz, por tuas palavras você vai ser justificado. Mas também por elas você vai ser condenado. São palavras que condenam. E nós sofremos as consequências delas. Então, de sabedoria a Deus, né, amados? Esse fruto do Espírito que é o domínio próprio, né? Que a gente consegue se controlar. Porque tem alguns que são pela natureza, né? São traumáticos ou melancólicos, né? Como se a psicologia ela define. Mas os outros dois grupos, que é sanguíneo e coléricos, pode facilmente tornar-se violento. O que a gente fazer? O quinto temperamento que Freud nem a psicologia explica. Qual é o quinto temperamento? Guiado pelo Espírito. Aí não importa qual temperamento seja. João e Tiago eram chamados filhos do trovão, explosivos. Mas depois o João se tornou o apóstolo do amor. Por quê? Porque andou com Jesus. Então, se nós andarmos com Jesus, nós nos tornaremos também aqueles que têm o domínio próprio. Amém? Deus não vai mudar o seu temperamento. Nem o Espírito Santo muda. O temperamento já vem desde quando você foi gerado. O bebê, no ventre da mãe, já mostra quem ele é. Tem uns que são quietinhos lá no trabalho. Só metendo o pé na barriga da mãe, né? Você já sabe que você vai sair triturando. Mas aí, esse também, Deus não vai mudar. Mas ele vai reencaminhar. Vai redirecionar. Porque se Deus fez você assim, é porque tem um propósito. Deus fez Pedro e Paulo com um temperamento, mas fez João, que mudou completamente, ele soube conduzir. Porque o temperamento de Paulo é que tinha coragem de desafiar. E Pedro também. Porque Pedro se acovardou, mas depois que recebeu o poder do Espírito Santo, ele foi açoitado, soltaram ele, disseram, não pregue mais, senão a gente pega você de novo. Ele falou assim, olha, não importa obedecer a Deus, não aos homens. Entendeu? Então, e ele até morreu de uma forma que foi de cruz. Mas só que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, ele nem se achava digno de morrer igual Jesus. Então, essa é a história dos crentes, dos apóstolos. Hoje em dia, para ficar apóstolo é se endeusar, né? Naquela época era martírio.
Então, esses apóstolos hoje, será que se eles forem presos para serem julgados e até condenados pelo comunismo que está nas portas de todo mundo aí, será que eles vão continuar apóstolos ou vão negar? Eles estão acostumados a pessoal vir beijar o pé deles. Tem um lá no Brasil que até os sapatos que ele usa, que ele troca, o pessoal quer comprar sapato porque está ungido. Para mim está ungido de filé, mas para ele está tem um som de Deus. Mas isso, amados, isso é uma aberração do Evangelho. Né? É uma aberração do Evangelho. A pessoa se aproveitar disso. É por isso que a Bíblia adverte com relação a isso, a síndrome de Lúcifer. Eu, eu, eu. Isso é a síndrome luciferiana. Eu irei, eu subirei, nas mais altas nuvens estarei, me assentarei no trono de Deus e como Deus serei. Eu. Caiu. E todos esses caem também. Ok? Agora, quando Deus fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele sejamos exaltados. Quando a gente amadurecer e compreender como José compreendeu o que era servir a Deus e qual Deus que ele servia, não importa a circunstância que você esteja, você não nega o nome do Senhor. E Deus estará com você, como a Bíblia diz, e Deus era com José. Deus será conosco também. Vale a pena. Bom, vamos comparar as instruções dadas nos versículos 15 a 17 do capítulo 13 da Epístola aos Hebreus. Primeiro, o que ele fala de quê? Holocausto. O que significa? Submissão total da nossa vontade a Deus. Você consulta a Deus para tomar decisões? Então, isso é muito importante na sua vida. Lembre-se disso. Josué, substituto de Moisés, abençoado por Deus, estava julgando o povo, estava guerreando, vencendo, mas a Bíblia diz que quando os gibeonitas foram falar com ele, ele não consultou a Deus. E ele não destruiu os gibeonitas. E foi enganado. E ele errou. Isso trouxe um prejuízo muito grande para assumir definitivamente a terra de Israel. Ok? Então, consulte a Deus em tudo que você vai fazer, as decisões que você vai tomar. É a tua vontade? É esse jeito que você quer? Porque aí você nunca vai tomar uma decisão errada, porque Deus não erra, Deus não falha. Nós somos enganados. O que é enganoso em nós? Lembra? Enganoso e perverso é o quê? Coração, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que tudo e perverso. Ah, mas eu senti no coração. Cuidado. Você pode falar assim, Deus falou, né? Eu li ou recebi, Deus colocou no meu coração isso, não foi Deus. Deus colocou no coração, tá certo. Não foi Deus. Aí vai dar problema. Aí se você falar que foi Deus e acontecer errado, você vai dizer, mas eu falei com Deus, eu orei. Você fala, não tem nada com isso. Você deixou enganar, o problema é seu, agora é mesmo. Então, o holocausto é submissão total à vontade de Deus. Lembra que Jesus falou? Sem mim, nada podeis fazer. Pronto. O segundo é a oferta de manjares. O que é isso? Compartilhar um com os outros. Graças a Deus, nossa igreja vive isso. Né? Mas, além de nós dividirmos entre nós, qualquer família que passa necessidade, problemas, aqui nós dividimos o pão. Dividimos o pão com a Índia, com a África, né? Essas missões que fazemos. Já dividimos com Bangladesh, com Indonésia, com Timor-Leste, com Cuba, agora há pouco tempo atrás, né? Lembra o projeto Cuba? Fizemos um trabalho lá em Cuba. A nossa igreja divide o pão. E é por isso que vocês são abençoados. Porque Deus ele abençoa aqueles que ajudam os pobres e, mais do que ajudar, ajuda a evangelizar. Lá na Índia, quantos
já creram e são salvos hoje, porque nós estamos ofertando, dando condições para o pastor Boas a fazer evangelismo cruzadas na Índia. Quantos? Sustentando órfãos, viúvos, leprosos. Tudo isso, amados, está na conta no céu. É galardão. Não vai salvar ninguém por causa disso, não. Porque a salvação é pela fé. Mas vai nos dar galardão diante de Deus. A igreja do Senhor é abençoada. E mesmo aqui na terra nós vemos que a nossa prosperidade assusta muita gente. Mas nós estamos próximos porque temos muito dinheiro? Não, porque tudo que a gente precisa Deus dá. Amém? Ok? E depois do sacrifício pacífico, o que é? Louvor, comunhão. Isso significa também gratidão, porque quando você louva, você está agradecendo a Deus. Você está louvando o nome do Senhor porque Ele é digno. Então isso faz parte. Agora, o dever quanto à adoração a Deus. Nós temos no versículo 15, ele inicia com a palavra portanto. Então ele mostra que podemos e devemos adorar a Deus diretamente, sem oferecimento de sacrifício de sangue, haja visto que Cristo já fez por nós. O sacrifício de louvor é o primeiro mencionado. É indicado alternadamente pela expressão sacrifício pacífico. Vamos ler? Virão. Então, veja bem, trazendo, né? Então, quando vem a casa do Senhor, você não te apresente diante do Senhor de mãos vazias. Isto é, venha para adorar, venha para ofertar ao Senhor, venha para dar a Ele o devido louvor, a glória, a honra. Porque aqui é o lugar da adoração. Então, quando não se apresenta diante do Senhor de mãos vazias, engloba tudo isso. As ofertas, os dízimos, a ofertar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão pelo dia. Né? Você acordou hoje, você está com as mãos, com os pés, você tem roupa para vestir, tem comida para comer, você tem sabe, trabalho, emprego para trabalhar. Agradeça a Deus. Né? A gente fica tão natural, tão normal, que a gente nem lembra de agradecer. Parece que é uma obrigação, e não é obrigação de Deus. É bênção, é graça. Né? Graça é favor não merecido. Então, é um sacrifício contínuo de comunhão, de louvor, e assim como a oferta pacífica tinha que ser oferecida todos os dias, pela manhã e pela tarde. Também os nossos lábios devem cantar louvores a Cristo continuamente. Então, examine bem o versículo 16 e veja que a beneficência e a comunicação com os santos nas suas necessidades são chamadas de sacrifício. O que é sacrifício hoje? O culto com entendimento, isso é, o que adianta dizer que eu amo a Deus, que eu louvo a Deus, se o irmão está precisando de alguma coisa e eu não o ajudo? Então é isso que é sacrifício de louvor. E é louvado por Deus quando a gente faz essas coisas. Né? Essa linguagem simbólica está relacionada com a oferta de manjares que os santos do Antigo Testamento ofereciam a Deus em gratidão pelos abundantes frutos da terra para o seu sustento. A palavra sacrifício, então, não é usada no versículo 17, mas a ideia de sacrifício ou oferenda, ela está já inserida na palavra, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Aí a submissão do crente a Deus é demonstrada na sua submissão amorosa aos líderes da igreja. E essa colocação, ela visa propositadamente a contrastar a insubmissão dos seguidores de líderes que professam doutrinas variadas e estranhas, de que nos fala o verso 9. Então, o versículo de que estamos tratando, o versículo 17, mostra que o pastor ele é responsável diante de Deus por aquilo que ensina.
Você pode ver, mas que eu fui mais esperto, né? Eu coloquei o nome na nossa igreja Bereano, porque Bereano é aquele que ouve, mas depois confere nas escrituras se é assim mesmo. Então é um desafio aos crentes da nossa igreja, a tudo que se falar aqui no púlpito, conferir na palavra se é aquilo que foi falado é o que está na palavra. Vocês nunca serão enganados. E quem quer que o crente fique sem entendimento é aquele que quer manipular os crentes. Aí eles não querem que você estude, porque tem uma irmã lá no Brasil, que uma das irmãs aqui fez o ETAD, falou para a irmã dela lá no Rio de Janeiro, e a irmã dela falou para o pastor dela, pastor, traz um curso teológico para cá, minha irmã lá no Japão estuda a Bíblia. Ela disse, não, vocês não precisam, eu ensino vocês a Bíblia, eu ensino vocês a estudar a Bíblia. Então é ficar igual a Igreja Católica, né? Que não quer que os católicos estudem a Bíblia, porque só os padres que podem interpretá-la. E fazendo isso, eles mantêm o povo cativo, manipulado. Tudo que o pastor falar é lei, e na verdade não é isso que a Bíblia ensina. Eu mesmo tenho que ser atraído a ouvir, e se alguma coisa estou fazendo ou falando que não é comprovado nas Escrituras, eu mudo sem nenhum problema. E já falamos aqui, até uma criança pode ser usada por Deus para nos alertar. E aí a gente vai observar e dizer, não, então não é assim, não é dessa forma. Okay? O apóstolo Pedro, ele advertiu os anciãos, admoestou no que tange ao sábio uso da autoridade espiritual. Lá em 5,3 de 1 Pedro, nós diz, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho, quer dizer, aos pastores. Ao pastor, Pedro recomenda, não trate o rebanho do Senhor como sendo dono, como dominador, mas como aqueles que têm que prestar conta. Então, seja um modelo para os crentes. E aí é interessante que o pastor tem que ser um modelo de obediência, que o pastor também é uma ovelha. E ele só que é uma ovelha que toma conta de ovelhas que não é dele, é do Senhor. Deus não dá igreja para homens, mas Deus dá homens para a igreja. Então, a força de expressão na minha igreja, os meus crentes, isso eu até evito de falar porque eu estaria quase que expressando uma força de expressão que eu domino, é a minha igreja, é meus crentes, não, o crente, a igreja é de Jesus, vocês e nós somos de Jesus e nós servimos a Ele na igreja. Então, na verdade, o que a Bíblia está nos dizendo é que não é bom pastor aquele que espanca suas ovelhas com a vara da autoridade, mas aquele que as guia com amor e mansidão, mediante os ensinos da palavra. E somente nesse caso, o rebanho tem o dever de seguir o exemplo do pastor. Amados, tem pastores que sempre você vai aprender. Tem líderes que nos ensinam sempre o que nunca se deve fazer. Porque eles fazem e nunca deveria. Tem uns que nos ensinam o que deve fazer, porque obedecem a Deus e andam segundo a palavra. Não há esses. Paulo disse: sede meus imitadores, mas não parou aí. Assim como eu sou em Cristo. Então aí que dá. Se o seu pastor segue a Cristo, siga o seu pastor. Mas se ele muda o evangelho, se ele força o evangelho, você não tem a obrigação de segui-lo. Procurar um lugar onde tenha alimento que venha sustentar a sua fé e não destruir a sua fé. Okay? Agora, saudações, aqui no capítulo 13, diz: o autor encerra a epístola aos Hebreus com um apelo por oração a seu favor, enquanto ele admoesta os leitores a imitarem seus líderes espirituais. Relembra que sua própria vida tem sido observada, servindo de estímulo à fé de outros. O último parágrafo contém uma oração pastoral. O autor ora para que os seus leitores sejam aperfeiçoados pelo grande pastor das ovelhas e que vivam de um modo agradável diante dele. Vamos ler? Ora, o Deus de paz
tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoou em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos os sempre. Amém? Adorar Jesus é o nosso prazer, é o nosso dever. Amém? E o texto 3 fala o sumário, né, das passagens doutrinárias de Hebreus. Nós temos aqui a doutrina, que é Hebreus 1, a comparação com os anjos. Depois, Hebreus 3, comparação com Moisés. Então, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés. Depois, no capítulo 4, Cristo é superior ao sacerdócio araônico ou a de Arão. E depois, no capítulo 7, a comparação com o sacerdócio de Melquisedeque. E quando as pessoas hoje falam sobre o Antigo Testamento, sobre a lei, eles estão falando algo que para nós não tem esse critério, pois nós somos servidores e sacerdotes de Cristo. E Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ao qual Abraão pagou os dízimos 500 anos antes da lei. A lei não criou o dízimo, a lei apenas ela orientou o dízimo. Então, quando alguém fala que o dízimo é da lei, ele não conhece a Bíblia, ele não conhece as Escrituras. E hoje nós não somos crentes segundo o sacerdócio levítico, nós somos crentes segundo o sacerdócio de Jesus, que é o nosso sumo pastor. E ele, Jesus, é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus veio da tribo de Judá. E só pode ser sacerdote entre os homens quem foi sacerdote na tribo de Levi. Foi o primeiro sacerdócio. Então, quando você encontrar alguém assim que critica porque você está do Velho Testamento, você diga, não, eu sou de Jesus, e ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de homem. Não. Nós estamos acima, o superior é superior ao sacerdócio de Cristo, e nós estamos embaixo desse sacerdócio. Então, na verdade, agora, a comparação também com o antigo concerto e o antigo concerto, amados, apontava para o novo. E o novo foi quando Jesus cumpriu a missão. Então, agora nós estamos no novo concerto, a nova aliança. E depois o caminho da fé. Hoje nós temos mais responsabilidade do que os antigos, porque hoje nós estamos vivendo o que cumpriu-se. Eles faziam o que iria se cumprir. Eles viviam olhando para o futuro. E nós hoje vivemos olhando para o que já aconteceu no passado. Então a nossa responsabilidade é até maior. Porque antes eles estava meio velado para eles. Hoje para nós está bem claro. E quem não crê dessa forma está correndo o risco de estar indo contra o que já está pronto. Então a revelação dada pelos anjos e profetas, essa divisão aí, ela fala sobre que tudo que foi as revelações recebidas no passado, está dito que a revelação de Cristo é por si só superior. Entretanto, isso não implica que o Antigo Testamento seja menos inspirado ou de menor valor que o Novo. O que significa, então? Que a revelação completa trazida por Cristo, como a temos no Novo Testamento, é superior à revelação parcial que veio pelo Antigo Testamento. Aquilo que era uma promessa, agora é um fato consumado. Amém? Então vamos ver. A revelação dada por Moisés, no Hebreus 3, de 1 a 6, a segunda divisão da doutrina compara a revelação de Cristo à de Moisés. E esta é uma ampliação do pensamento dos dois primeiros capítulos. O autor ressalta
que a revelação de Moisés vista no sacerdócio levítico e em seu sistema sacrificial no Antigo Concerto prefigurava o quê? O sacrifício de Cristo, aquele que seria o sumo sacerdote de nossa confissão. E o novo sacerdócio? Hebreus 4,14, 7 a 28, quer dizer, o sacerdócio dos levitas e o sacerdócio de Cristo são comparados na terceira divisão da doutrina. O sacerdócio levítico originou-se de Levi, que foi o patriarca da tribo, a qual pertencia os sacerdotes levitas. Você vê que tem muita gente hoje que fala, eu sou levita, que canta na igreja. Foi uma nominação criada, e não era muito antiga, não, é nova. Sou levita. O que é levita? Levita é aquele que não podia trabalhar, que tinha que viver no templo, ajudando os sacerdotes, lavando o sangue dos animais, a sujeira, as coisas, tudo que... E de 22 mil levitas, 4 mil eram sacerdotes, o resto era tudo ajudante. Candidato a ser sacerdote, um dia eu não sei. Então, veja como, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra, por não sentar no banco como vocês estão sentados para aprender, as pessoas falam coisas impensadas e até acham que estão certas. Bom, em contraste com o sacerdote de Cristo, é declarado um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão ou Levi. O sacerdócio levítico era provisório, apontava para aquele que um dia morreria pelos pecados do povo. O sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno. Ele se fez o nosso sumo sacerdote para quanto tempo? Para sempre. E tem um novo conceito. Hebreus 8, de 1 a 10 e 18 diz: o antigo conceito fala da sua aliança provisória entre Deus e o homem, que significado relativo, enquanto Cristo não se manifestasse para oferecer-se em sacrifício, estabelecendo um concerto superior. Os sacrifícios levíticos eram simbólicos e seriam removidos quando fosse oferecido o sacrifício perfeito e final. Agora que Cristo veio, trazendo consigo a revelação divina plena, o antigo concerto foi cabalmente cumprido. Então ele apontava para Cristo. Cristo veio, morreu, derramou seu sangue, ofereceu, acabou. Não há mais sacrifício, porque Deus aceitou de uma vez por todas o sacrifício de Cristo para sempre. Então, agora, qual é o caminho da fé em Cristo? No capítulo finais 10, 32 e 11, 40, o leitor é estimulado a escolher. Você tem que escolher viver pela fé ou depender das próprias obras para a salvação. O autor cita alguns exemplos do Antigo Testamento, mostrando que o justo, ele não só nos dias do Novo Testamento, mas também nos Antigos, foi salvo pela fé em Jesus Cristo e jamais pelas obras da lei. Veja, Paulo fala aos Gálatas também, lembra? Vós que quereis circuncidar-se para cumprir a lei, vocês vão cair da graça. Se você vai viver pela lei, a lei não salva, a lei condena. A lei aponta o erro e condena você. Veja, a lei do trânsito. Você quebrou a lei, o que acontece com você? Você é punido. Depois da punição, vem a multa, né? E aí você está livre de novo para continuar. Se errar de novo, pode ser punido novamente. Então a lei não salva ninguém, a lei só pune, ela não muda. Agora, a graça, ela traz a responsabilidade de você viver pela graça, respeitando toda a lei. Né? Que é isso que a Bíblia ensina. Essa lei que não é imposta, mas que em a justiça de Cristo. Por exemplo, você olha, a Bíblia diz que ninguém
conseguia cumprir toda a lei. Por quê? Se você cumprisse todos os mandamentos, mas falhasse em um só, você era culpado de todos. Então, não havia chance, né? Não havia chance. Mas Cristo veio e cumpriu toda a lei. Então ele disse, eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir a lei, Jesus disse. Por isso que o Velho Testamento, ele não tem valor menor. O Velho Testamento apontava para aquilo que viria, e quando Jesus veio, ele cumpriu o que o Velho Testamento apontava, e então completou a obra, por isso que ele disse, está consumado. Quer dizer, o plano de Deus para a salvação do homem se completou em Jesus Cristo. Ok? E agora vem o sumário das passagens de advertência aos Hebreus. Aqui, texto 4 fala, como já vimos ao longo do estudo desse livro, a Epístola aos Hebreus foi originalmente escrita para um grupo de crentes que corria o risco de abandonar a fé em Cristo e voltar à sua antiga religião, o judaísmo. Essa religião é baseada no Antigo Testamento, cujo objetivo espiritual é interpretado erroneamente. O judaísmo fundamentava-se na crença de que o homem pode adquirir a salvação pela obediência à lei e a observância dos sacrifícios do Antigo Testamento. A Epístola aos Hebreus esclarece que não há perdão fora do sacrifício de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que quando a pessoa sacrificava um animal no Velho Testamento, o sangue do animal cobria o pecado? Ele cobria, ele não tirava. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos que sacrificaram no Velho Testamento estavam perdidos. Mas quando Jesus Cristo veio e fez o sacrifício perfeito, aqueles pecados foram removidos. Que o sangue de Jesus nos purifica, não cobre o pecado, nos purifica de todo pecado. É o sacrifício perfeito, ok? Então entenda por quê. Aí então quem sacrificava no Velho Testamento não sacrificava por causa da lei, sacrificava pela fé, esperando o sacrifício, crendo que viria o sacrifício perfeito. Já criam em Jesus sem saber que ele viria, mas sabiam que havia uma promessa de vir o Redentor. Então, somente pela fé em Cristo recebemos o perdão dos nossos pecados. Tem uma advertência aí nesse quadro que vocês vê. Não negligencieis a salvação. Depois ele fala, não rejeite o repouso que Cristo oferece, no capítulo 3 até o 4. Depois do 5 até o 6, ele diz, crescei no conhecimento da palavra de Deus, isso é, o Jesus mesmo falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Examina as Escrituras. Quando Jesus falou isso, não havia o Novo Testamento. Era as Escrituras, o Velho Testamento. Pentateuco, os profetas e os salmos. Então, quando Jesus disse, examine, porque elas falam de mim. Então, quando alguém leia o Velho Testamento e eles não entendiam que ali estava se cumprindo, então eles erravam. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Talvez até lia as leis. Talvez até decorava alguns, mas não entendia. Então, uma coisa muito importante não é somente a gente ler a Bíblia, mas é entender qual a mensagem que ela está trazendo para nós. Okay? E depois ele diz, não rejeite o único sacrifício de Cristo e não rejeite o caminho da fé. Qual o perigo, amados, de negligenciar a salvação? Aqui no Hebreus capítulo 2, ele mostra a advertência aos cristãos, traz uma comparação entre o resultado da desobediência à lei de Moisés e os da rejeição a Cristo. A rejeição a Cristo é bem mais séria, por ter consequências eternas. Notemos que essa advertência centraliza-se mais no pecado de omissão. Omissão é deixar de fazer o bem.
negligenciar do que pecado de comissão, que é praticar o mal, desobedecer. Muitas vezes os pregadores advertem contra o pecado, mas toleram o primeiro passo dos desviados, que é o pecado de desprezar o relacionamento com Cristo. Olha o perigo de rejeitar esse descanso. Agora, nós vamos ver que o desviado ele tem oportunidade de voltar e não perder, porque tem uma parte aqui que vai dizer que não resta mais sacrifício, porque já abusaram, pisaram de novo, tem Cristo, se tornaram a crucificar a Cristo, quer dizer, não tem mais o que fazer. Mas para aqueles que ainda voltam, têm esperança, que se arrependem e deixam, eles vão alcançar misericórdia. Então, isso que é muito importante a gente passar para as pessoas que estão afastadas, que estão desviadas do caminho do Senhor. Se há esperança para você, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Mas o amanhã não pertence a nós. Então, é hoje que você tem que se arrepender, é hoje que você tem que voltar. Porque amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Então, o repouso mencionado nessa passagem refere-se à vida de fé em Cristo, em contraste com a salvação que se procura obter por meio de esforços humanos. Vamos ver esse versículo aqui, porque aquele que entrou no também descansou de suas obras. Hebreus 4:10, né? Assim como Deus criou o universo, nenhum trabalho mais era necessário para torná-lo perfeito, mas também Cristo consumou a salvação. E não há nada mais que o homem possa acrescentar. O homem, ele obtém a salvação pela graça de Deus, através de um ato de fé em Cristo, o Salvador. Não, por isso que Efésios 2:8-9 diz, pela graça somos salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora ele fala dos bebês espirituais. Né? Capítulo 5, a 12 até os 6:8, ele fala dos crentes bebês. A gente costuma falar do crente chupetinha, aquele crente que nunca cresceu, que se mantém criança, o tempo todo, qualquer coisinha, ele amadurei, não vou mais na igreja, eu quero ir embora, pastor não me deu para o Senhor, ele não virou a cara para mim, meu irmão, vamos crescer. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento para se tornar maduro. Olha o que ele fala aqui. Essa passagem aqui exorta diretamente os leitores acerca da falta de maturidade. Eram espiritualmente fracos devido ao seu conhecimento superficial de Cristo. O resultado é que eles não passavam de bebês espirituais, correndo o risco de serem afastados do caminho reto por falsos doutrinadores, falsos mestres, que a Bíblia tanto adverte. Jesus falou: haverá entre vós falsos mestres, que vão desviar vocês da fé. Por isso, muitos deles já haviam até caído em pecados grosseiros. E Hebreus 10:26-31 fala sobre o sacrifício. Nenhum outro sacrifício é eficaz. Não adianta qualquer sacrifício. A pessoa, eu vou jejuar. Uma vez um irmão falou para mim: pastor, se eu pecar, eu jejuo, Deus perdoa. Eu falei assim: ué, como que é isso? Porque quando eu peco, aí eu faço jejum de 2 dias, Deus perdoa. Mas então quer dizer que nem precisa de Jesus, então, nem do sangue dele. Você não precisa pedir perdão a Deus, então. Aonde você aprendeu essa doutrina? Quem te ensinou isso? Inclusive, o jejum não é nem para Deus fazer. O jejum devia ser para saber o que Deus quer, se Ele vai fazer ou não. Porque às vezes a gente jejua para Deus fazer algo. Como se o sacrifício seu de jejuar obrigasse Deus a fazer, quando na verdade, quando você jejua, para saber Deus, qual é a tua vontade de fazer? Se é isso, então concede. Aí Deus pode conceder ou não. Não é verdade? Quando Deus diz assim, sim, não ou espere. 3 respostas que Deus dá. Sim, dá, é fazer isso? Sim. Ou ele diz, não. Não. Mas eu queria. Não. Se Deus fala não, é porque ele sabe o porquê. Não é agora, é ali na frente.
Você sabe o agora, Deus sabe ali. Ele sabe o futuro. Ele muitas vezes diz, não, você fala, ah, não, eu queria, né? Vai ficar querendo, se você for obediente. Se não for, vai correr atrás, depois vai pagar o preço na frente. Sim, não, ou espera, ainda não é tempo. Mas qual o tempo, Senhor? O meu tempo é Kairos, eu não tenho tempo. O meu tempo o seu é Cronos. Vai contando, não. Deus é. Ele nem começou, ele sempre existiu, e aí? Então vamos ficar quietos, vamos obedecer, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Então, olha só o que acontece. O pecado voluntário, né? O pecado voluntário refere-se à rejeição do sacrifício de Cristo como único meio de salvação. Então tem um tríplice aspecto desse pecado no versículo 29. Calcar sobre os pés do Filho de Deus. Isso é pisar no sacrifício de Cristo. Ter como profano o divino sangue do novo concerto. E ultrajar o Espírito da graça. Evidentemente, esse pecado não é a violação do mandamento divino, mas a rejeição do sangue de Cristo e da dádiva da salvação. O escritor esclarece que aqueles que estavam em via de retornarem ao antigo sistema sacrificial do judaísmo, que além da oferta de Cristo pelo pecado, não há outro sacrifício que possa salvar. Lembra do Antigo Testamento? Apenas cobria o pecado. O do novo remove pecados. Então, voltar ao antigo significa continuar no pecado. E rejeitar o sacrifício de Cristo, não há perdão. A única forma de ser perdoado é aceitar o sacrifício de Cristo, que é o único que pode remover pecados, ok? E a escolha do monte certo. Tinha dois montes que o povo de Israel, os judeus, os hebreus, tinham. O Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai lembra o quê? Lei, maldição. O Monte Sião lembra o quê? Graça. O Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sião está edificada em Jerusalém. Se retornarmos a uma religião cuja salvação é obtida pela obediência à lei, será como retornarmos ao Monte Sinai, onde manifestou-se o julgamento, o juízo divino, de sorte que não foi permitido aos homens aproximar-se dele. Em contraste com o Sinai, o Monte Sião indica a nossa caminhada de fé até chegar a Jerusalém celestial, onde estaremos com aqueles que partiram antes de nós. Aleluia, né? Graças a Deus. Agora, o texto 5. Vamos ver esse sumário das palavras de estímulo aos hebreus. Agora vem estímulos. Os primeiros leitores da Epístola aos Hebreus sofriam perseguição religiosa, financeira e social. E tudo pela causa de Cristo, por sua fé. E por isso a carta se transforma num elemento de estímulo e como o propósito de lhes dar maior visão do significado da vida cristã. Então, no estímulo, o que acontecia? No capítulo 2, versículo 5 a 18, somos parte da família de Deus. Depois, no capítulo 4 até o versículo 12 e 13, fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. No capítulo 3, versículos 9 até o 20, diz: tenham confiança nas promessas divinas. E do capítulo 10, 19 a 25, achegue-se a Deus com confiança. Porque ele fala que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, a qual nós podemos entrar com confiança e ousadia pela fé na sala do trono. Isso é, diante do Santo dos Santos, que antes era fechado. Só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo e agora estava livre o caminho de acesso direto a Deus. Amém? E depois, no Hebreus 12, de 1 a 11, ele fala: nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então, Cristo nos fez família de Deus.
Ele é o Criador de todas as coisas. Cristo criou tudo. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora Ele humilhou-se, tornou-se menor que os anjos. Por causa da sua humilhação, o crente recebeu o direito de fazer parte da família de Deus. Em comparação ao que o Filho de Deus renunciou para tornar-se homem, os males sociais e a humilhação que sofremos, elas se tornam insignificantes. Se você entender o que Cristo fez, o que ele deixou, o que ele teve que renunciar para se tornar como um de nós, o que nós passamos é insignificante. As coisas que perdemos na vida são desprezíveis quando comparadas ao direito que adquirimos como membros. Olha só, membros da família de Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele disse às mulheres: vá e diga aos meus irmãos, eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Olha só, por favor. É muito bom ser crente, amados em Jesus, é muito bom viver assim. Não é? Que preço teríamos que pagar? Jesus pagou o preço. Essa vida que vivemos agora, ela só tem valor se nós vivemos em Cristo Jesus. Porque aqueles que querem ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aqueles que perdem a sua vida por amor a Jesus, vai ganhar a vida eterna. Então, nossa fé baseia-se na palavra de Deus. 4, 12 e 13. A chave dessa exortação é a fé que se baseia na palavra viva. Porque estão, então, retornar ao antigo concerto, o qual já não tem mais efeito. Prossigamos, pois, avante, proclamando o descanso espiritual que Cristo nos oferece. Aqueles que dão desculpas para não continuarem na fé, o autor avisa que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Isso indica que Deus não julga segundo as nossas desculpas, mas segundo os motivos do nosso coração. Foi isso que Deus falou a Samuel, quando ele mandou a casa de Jessé em Belém, para escolher um rei para ele. E Samuel, o profeta, o homem que tinha uma comunhão íntima com Deus, começou a se enganar pela aparência. E Deus disse: não, Samuel, não é esse, eu tenho rejeitado. Você vê a aparência, eu conheço o coração, e tenho rejeitado esse. E Deus foi até que chegou em Davi, que era um que nem estava ali presente para ser escolhido. Então, Deus tem o sujeito de escolher que nós não conhecemos. Então, o importante é nós conhecermos o que Deus quer, não o que a gente quer. A certeza da esperança. Deus não deseja que o crente ceda diante da dúvida na vida espiritual. Ele quer que avancemos, crescendo na fé, até tornarmos posse da plenitude da esperança. Isso não significa que amadureceremos a ponto de podermos traçar o rumo da própria vida cristã. Não, pelo contrário, nós devemos manter-nos dentro do padrão de Deus até o fim, tornando-nos mais e mais arraigados na esperança da parte de Deus, até que ela se torne como uma âncora, firmando-nos nas promessas firmes e eternas. A nossa mente, amados, tem que ser ancorada nas promessas de Deus a ponto de nós descansarmos. Isso é, estou salvo, não vou fazer nada para merecer. Eu nunca vou merecer, mas eu já sou salvo, então agora o que eu vou produzir é obras para agradecer a Deus pela salvação que Ele me deu gratuitamente. Isso é muito importante, porque tem crente que faz tudo. E é interessante que eu vivi esse período, mas tem dia que eu me sentia salvo, estava lá no céu, entre os anjos. Mas tem dia que eu cometia alguma coisa, eu já me via lá no inferno, no meio dos demônios. Então, cada dia tem crente que vive assim, subindo e descendo, o elevador do céu, desce para o inferno, sobe para o céu, desce, como você diz, né? E se você souber que você é salvo, primeira coisa, está procurar agradar a Deus. Segundo, não vou pecar, não porque as pessoas podem me ver, não vou pecar porque eu não quero entristecer o coração do meu Deus que me salvou.
E fica muito mais difícil você pecar quando você pensa assim do que você, não vou pecar porque a minha mãe, porque meu pai, porque isso, porque aconteceu isso, porque alguém. Aí você peca. Mas quando você teme a Deus, e é por isso que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus e não quer entristecer o coração dele, você não peca mais. Você vai evitar, vai sofrer tentações, mas você vai dizer, não, eu não quero entristecer meu Deus. Aí já ajuda bastante. Amém? E o João diz na primeira carta lá, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estamos de novo aceitos por Deus, que não há mais pecado. Aquele pecado que estava, o sangue de Jesus removeu. E nós somos limpos de novo. Graças a Deus. Cada dia, assim como a gente tem que tomar banho todo dia, não sei se alguns não tomam, mas o certo é tomar todo dia, assim também nós devemos orar todo dia pedindo perdão a Deus. Pensamentos, palavras, ações e omissões que nós podemos cometer. Amém? Bom, certeza de esperança. Nós devemos manter dentro do padrão de Deus, acesso ao trono do Pai, como ele diz, né? O que ele faz? Cada crente tem, através de Cristo, o privilégio e o direito de contínuo acesso ao trono de Deus. Lembra que eu falei? Cortina se rasgou do véu do templo, acesso ao Santo do Santo, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar, podia entrar. Nós agora está aberto para nós, cada minuto, cada momento que nós precisarmos, entramos lá para falar com Deus na justiça de Cristo, na ousadia dele, pelo novo e vivo caminho, o novo e vivo caminho que ele nos preparou, isso é, pelo véu, a sua carne rasgada na cruz, abriu esse novo e vivo caminho para nós. Então, na verdade, temos podemos chegar à sua presença, essa provisão. O que ela tornou possível? Através do sacrifício de Cristo, que limpou a nossa consciência da culpa do pecado. Aqui, pecado no singular significa que é o pecado que já está na nossa carne. A tendência natural do homem para o pecado. Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado. E o sangue dele remove os nossos pecados. Então, a culpa do pecado original e a culpa pelos pecados cometidos. Além disso, o crente espiritualmente maduro deve ajudar o seu irmão fraco quando chegar ao destino eterno, ajudando-o para que ele não abandone a sua congregação. Estimulemos uns aos outros em face da iminente volta de Cristo. E somos filhos de Deus. Muitas vezes o crente é levado a pensar que só ele que suporta a tentação. Toda tentação vem só nele. Pensa até que Deus não se importa com ele. As perseguições não significam que Deus não se preocupa conosco. Mas Deus sempre tem um plano melhor para os seus filhos. Se sofremos por sua causa, é porque Ele sabe que podemos suportar tal adversidade. E nisso Ele será glorificado. Amados, quem não quer passar por lutas, por tribulações, por provas, nunca será forte. Sempre será menino, bebê espiritual. Porque cada prova que a gente passa é crescimento. E crescer dói. Até no crescimento físico dói. Tem crianças que sentem muita dor nos ossos. Vai no médico, né? Me leva no médico, está com dor, assim, é crescimento. Entendi. Está crescendo, daqui a pouco passa. E muitas vezes nós também passamos por esse tipo de problema. Bem, vamos tomar um cafezinho agora? Vamos dar uma parada?